Trazemos então informação nesse momento da Thaís Arbex, nossa analista de política, super atuante também no judiciário. Informação dela, Thaís Arbex, dá conta de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decretou o bloqueio de R$ 835 mil do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que é do União Brasil, para possibilitar a recuperação de valores supostamente desviados da Codevasp. Portanto, um acordo feito com o Supremo Tribunal Federal suspende mais de R$ 800 mil de Juscelino Filho, investigado, nesse caso da Polícia Federal, por destinar emendas parlamentares por meio da Codevasp a reduto eleitoral. A gente traz agora os nossos analistas, vamos voltar no assunto. Clarice Oliveira? Complica, Yuri né, Pita, gente? Clarice, eu vou contigo. A gente estava aqui tentando entender o que havia acontecido, né? Portanto, Thaís Arbex traz o esclarecimento. Complica, né, gente? Porque a partir do momento em que há o bloqueio de bens é porque a investigação enxerga que há algum indício de que seja necessário garantir que os recursos do ministro das Comunicações estejam disponíveis caso venha lá na frente ele precisar fazer algum tipo de ressarcimento ao erário. Claro, é uma medida preventiva, ainda como dizem todos os personagens aqui que a gente ouviu, as investigações estão correndo. Lula, de fato, mesmo antes, tá, gente, da Operação Lava Jato, da sua prisão, ele já tinha muito esse discurso nos seus primeiros governos de defender a presunção de inocência de seus ministros. Em alguns momentos foi mais rígido nessa questão, em momentos mais flexível. Agora, se tem um bloqueio, já começa a ter alguns elementos, já não é mais uma coisa ali só da irmã dele lá longe, né? Acho que é um elemento para atenção, mas ainda assim, conversei com mais pessoas agora, enquanto a gente estava aqui no ar, eu estava trocando mensagens, né, informação direta ali, vinda de pessoas próximas do ministro das Comunicações, informação que foi repassada, que chegou na orelha ali do União Brasil, vinda do Palácio do Planalto, é que não vai ter nenhuma decisão tomada de imediato. O caso vai ser analisado com calma. Pelo menos essa é a informação que está vindo da cúpula do União Brasil neste momento. Yuri Pita, a gente tinha informação então que Luiz Roberto Barroso não tinha autorizado a busca e apreensão no endereço do ministro. Mas agora a gente vê os detalhes e vê que realmente há uma desconfiança. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal com o bloqueio então dos recursos dele. Cabe agora, ainda mais do que defender o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, uma explicação pública e uma explicação também para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Sem dúvida que sim, a explicação ao presidente, sem dúvida, diante dessas novas informações que vieram a público hoje e agora com essa história de bloqueio de bens, isso de fato tem uma sensibilidade política maior do que apenas, entre aspas, apenas ser irmão de uma prefeita alvo de operação da Polícia Federal, ainda que ela tenha, que o alvo, né, as investigações tenham como um dos elementos as emendas que ele próprio indicou quando deputado federal. É claro que também, pelo fato de ser ministro de Estado, deve prestação de contas ao público sempre que isso envolver algum tipo de suspeita em relação às suas atitudes. Não basta uma mera nota ali protocolar do Ministério. O ideal seria o próprio ministro vir a público e explicar, esclarecer do que se tratam todas do como foi remetido o dinheiro das suas emendas parlamentares, até pelo fato de ser deputado. É verdade que sim, emendas parlamentares por si só não significam desvio de dinheiro, não significam corrupção, ao contrário, muitas vezes são de fato expressão legítima de demandas legítimas das comunidades, na ponta dos cidadãos que dependem de dinheiro público para as obras públicas ali, melhora de infraestrutura das suas localidades. Agora, que Juscelino Filho já tem um histórico de necessidade de explicar seus atos e como trata com a coisa pública, de fato agora surge mais um elemento aí a justificar, no mínimo, essa necessidade dele vir a público e esclarecer o que aconteceu, da mesma forma que ele fez no início do ano, quando todas essas questões envolvendo o uso do avião da FAB, a presença dele num leilão aqui no interior de São Paulo, um leilão de cavalos, etc., e depois esse uso de recursos que teriam beneficiado obras próximas a propriedades da sua família.
Ô Clarissa, não dá para a gente dizer que começou bem a história do Juscelino Filho no governo Lula, né? Uma sequência de reportagens do estado de São Paulo mostravam o mau uso do dinheiro público pelo ministro. No bom português, até um pouco escrachado, o presidente da República passou pano para o ministro das Comunicações, demorou para falar sobre o assunto. Eu me lembro que criou aquela nuvem nebulosa em cima do ministro e todo mundo ficava, vai cair, não vai cair, vai ser ele ou vai ser a Daniela Carneiro, né? Que depois acabou sendo substituída mesmo. E aí, como eu falava para o Uribe, rememorava, o ministro foi salvo, entre aspas, porque veio o episódio Gonçalves Dias, que acabou surpreendendo todo mundo, mas ficou na berlinda por muito tempo. Agora, as informações que eu tenho de aliados do presidente da República é que ele não está nada contente com mais essa operação da Polícia Federal, que o coloca novamente numa situação constrangedora, porque em algum momento o presidente da República vai precisar novamente responder e se posicionar sobre um ministro investigado pela Polícia Federal, agora com valores, bens bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal. Tainá, a gente tem uma mudança muito grande de contexto, né? Como a gente estava falando aqui mais cedo, lá atrás em março, quando o Lula chegou numa conversa a cogitar demitir Juscelino Filho, ele mesmo argumentava e admitia, olha, a gente tem uma dependência em relação à União Brasil, já não está bem parada essa relação com esse partido, a gente está com a articulação muito deficiente, mas não existia PP, não existia republicanos conversando com o governo, a gente está no meio da sacramentação de uma reforma ministerial que vai trazer esses dois partidos do Centrão a fazer com que eles se engajem diretamente, de forma formal, de maneira formal, no governo Lula. O cenário é totalmente diferente. A dependência de Lula em relação à União Brasil hoje é menor. Então, sim, existe a possibilidade de Lula virar e bater o pé e falar, não, peraí, não quero saber se a bancada apoia Juscelino Filho, não estou gostando, eu não vou demitir, mas façam com que ele peça para sair, porque é aí que vem. Se a gente for olhar a entrevista do líder Randolph ali na minúcia, ele ali, em mais de um momento, ele dá a entender, não, olha, veja bem, o presidente não vai demitir, ele não vai demitir, não vai fazer com que ele saia. É como Gonçalves Dias, Lula não demitiu Gonçalves Dias oficialmente. Né? Oficialmente, o ministro pede para sair, para preservar o governo, é um favor que ele faz. Esse movimento sim, pode vir e pode vir rapidamente se a situação dele se agravar, a pedido do Palácio do Planalto, só que sem contar para ninguém. Aquele acordo, né, Clarissa, que funciona muito bem para os dois lados. Clarissa, você citou um ponto muito relevante da entrevista dele, eu tenho aqui, que ele fala o seguinte, eu acho que o próprio ministro sentirá o seu tempo político. Aí pondera, com o desenrolar dos acontecimentos. Muito bem pensado, Clarissa. Só uma informação de última hora, rapidamente, que a Thais Arbex acabou de compartilhar com a gente, que é em relação a mais detalhes da investigação de Luiz Roberto Barroso. O que ela diz? Que há elementos de que houve desvio do dinheiro da emenda direcionada, mas o ministro Barroso não autorizou a busca pessoal porque não tinha nada de concreto especificamente da atuação direta do ministro. Então ele está justificando. Considerou muito drástica a medida conforme os elementos disponíveis, mas ele deixa claro na decisão a necessidade de continuidade das investigações. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, a Thais Arbex traz em primeira mão, explicou. Ele considerava que não havia elementos fortes para uma busca e apreensão, mas devido a ser uma denúncia de desvio de emendas parlamentares, seria necessário fazer esse bloqueio para que a investigação prosseguisse. Uribe, eu vou interromper vocês para pedir para dar uma informação que acabou de entrar aqui para mim, porque essa informação ali, ela vem de um pouquinho antes, mais cedo, e agora eu estou com uma explicação vinda lá do pessoal do ministro Barroso a respeito do bloqueio de bens, que o ministro teria atendido a esse bloqueio de bens do ministro Juscelino Filho, porque há elementos de que houve desvio de dinheiro da emenda direcionada, mas ele não autorizou a busca pessoal, porque não tinha nada de concreto especificamente na ação direta do ministro. Esse termo da ação direta é super importante, porque a questão é, a emenda dele deu problema. Não foi ele que apertou o botão, mas a emenda dele deu problema. Né? Então, assim, tá tendo, esse já é um adendo para explicar o bloqueio de bens. Então,
tem coisa nova ainda se movimentando nessa investigação, tá entrando coisa nova e está chegando coisa nova lá para o Palácio do Planalto. Então, acho que a gente tem que seguir acompanhando aqui no decorrer da tarde, porque o que a gente falou mais cedo aqui, logo, logo, talvez mude. Vamos ver. Só para a gente não trocar de assunto, se eu não me engano, é emenda de relator. E realmente é o relator quem destina a emenda no final. Apesar de a gente saber que quem indicava eram os próprios parlamentares.